Olá, voltei para o episódio 57 e agora você vai aprender a relação entre o atrito estático e a importância do freio ABS, que passou a ser obrigatório em todos os veículos vendidos no Brasil. Olhe na tela e vem comigo. A questão diz o seguinte: os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS são, respectivamente, e temos aqui então as opções. Bom, para responder a esta questão de forma adequada, é importante que você saiba como funciona a força de atrito. Mesmo que você não saiba como funcionam os freios ABS, se você entende como funciona a força de atrito estático e a força de atrito cinético, já seria suficiente para você responder essa questão. No entanto, aqui nós queremos aprender e eu vou explicar para você também como funcionam os freios ABS. Bom, eu vou utilizar esta simulação, mais uma simulação do FET Simulações em Física, que você pode baixar gratuitamente na internet, e nós vamos então pegar esse arquivo que está aqui e vamos aplicar uma força. Esta superfície possui atrito e à medida que eu vou aplicando a força para frente, vai começar a existir um atrito contrário ao movimento. Enquanto a caixa não se deslocar, essa força de atrito nós chamamos de força de atrito estático. Nós vamos observar então o que acontece com a força de atrito estático à medida que a gente aumenta a força aplicada. Então eu vou começar aqui, aumentando a força aplicada, e observe que, à medida que eu vou aumentando a força aplicada, eu estou aumentando também o módulo da força de atrito contrário, sendo que antes de entrar em movimento, a força aplicada tem o mesmo valor da força de atrito estático. E esse valor vai aumentando, 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 até que o corpo entra em movimento. E observe que depois que o corpo entra em movimento, a força de atrito passa a ser constante. Ou seja, o atrito tem um valor que vai aumentando em módulo, que o gráfico tem um valor negativo aqui, e negativo porque a força de atrito tem um sentido contrário ao nosso referencial. Então, ela vai aumentando em módulo até chegar no ponto máximo. Esse ponto aqui significa força de atrito estático máxima, e você conseguiu aplicar uma força ligeiramente maior do que essa. Quando isso acontece, a força de atrito cai para o valor que é o atrito cinético e vai continuar constante ao longo de todo o movimento. Você sabe, por experiência, que é muito mais difícil colocar um corpo em movimento do que mantê-lo em movimento. Então, depois que atinge o suficiente para movimentar, o atrito reduz para o valor cinético e permanece constante. No nosso gráfico, lá no problema, o valor está sendo representado em módulo. Então, essa curva vai estar para cima, ela vai subir, vai cair um pouquinho e depois vai continuar constante. Se você conseguir compreender apenas essa informação que a gente estuda quando estuda a força de atrito, já é suficiente para você responder a questão. E responde isso rapidamente, em menos de 3 minutos, que é o nosso objetivo sempre. Então, observe que quando a roda está rodando, e você aperta de vez no freio, numa situação de emergência, o pneu tende a travar. Travar significa que ele vai deixar de girar. Ao deixar de girar, a tendência do carro natural é deslizar. E ao deslizar, vai aparecer uma força de atrito contrário ao movimento. Então, normalmente, quando um carro está em movimento, a força de atrito está impulsionando a roda para frente. Então, se é a roda responsável pelo movimento, a roda vai empurrar o chão para trás e o chão vai empurrar a roda para frente com uma força que é a força de atrito. Quando o pneu trava e a roda deixa de girar, o atrito vai agir contrário ao movimento, para fazer a roda parar. Então, vai existir uma força de atrito para cá. Essa força de atrito, assim que a roda trava, tem o mesmo comportamento da força de atrito agindo sobre uma caixa, fazendo com que, inicialmente, a força de atrito vai aumentar o seu valor. Então, vou tentar desenhar aqui o gráfico de como seria a força de atrito, já representando em termos de módulo, em função da distância ou em função da pressão aplicada aos pedais. Então, a força de atrito tende a aumentar o seu valor. Depois de um certo tempo, ela vai cair bruscamente e vai continuar constante.
Esse é o comportamento da força de atrito. Nessa parte daqui, onde está crescendo, é a parte que nós dizemos que o atrito é estático, e nessa parte daqui é a parte que nós dizemos que o atrito é cinético, ligeiramente menor do que a força de atrito estático máxima. Beleza. Sabendo disso, então significa que um pneu sem ABS vai ter o comportamento comum. E por esta razão, você já pode riscar que não pode ser essa opção, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Então, por eliminação, só sobrou a letra A e a letra E. Bom, vamos agora ver o comportamento do freio ABS. Observe que no caso do freio ABS, a diferença só acontece depois que a roda trava. Então, depois que a roda trava, ela vai ser liberada para que nessa liberação não ocorra o deslizamento. Então, o comportamento inicial tem que ser o mesmo comportamento inicial de uma roda sem ABS. Aí você observa que esse aqui, até o ponto máximo, eles são idênticos. É depois que trava, chega no máximo que ele muda um pouquinho. Então, consequentemente, você elimina isso aqui como possibilidade, porque no começo ela não é igual. Então, só pode ser a letra A, por opção. Por eliminação, a partir do momento que você sabe como funciona a força de atrito. No entanto, seria bom que você pudesse ver como funciona um freio ABS de fato. Como acontece essa liberação para que, ao chegar na força de atrito estático máxima, esse valor depois cai bruscamente, depois aumenta de novo e por aí vai. O freio ABS ele funciona da seguinte maneira. Toda vez que a roda está prestes a travar, o sistema computadorizado detecta isso e libera a roda para que a roda se movimente de novo. Essa roda se movimentando de novo faz com que a força de atrito caia para um certo valor e depois volte a atingir de novo a força de atrito estático máxima. E depois de novo, quantas vezes seja necessário. Como se a roda girasse, travando e destravando, rodando e deixando de rodar. Tem vários vídeos no YouTube de empresas que produzem freios ABS, principalmente a Bosch, tem um vídeo muito bom. E eu vou exibir esse vídeo aqui para você da Bosch, como um caráter educativo, para que você compreenda como funciona os freios ABS. Então, nós respondemos sem saber o que é o freio ABS, apenas sabendo como funciona a força de atrito estático. No entanto, pode ser que numa outra prova, isso seja importante para você. E aí, você gostou deste vídeo? Se você gostou, curta, compartilhe e fique sabendo que eu tenho mais de 200 questões resolvidas do mesmo jeito. É o nosso curso completo, a Física no Enem. Infelizmente, o número de vagas são limitadas. Então, se você quer garantir agora a sua participação, acesse fisicainterativa.com, a Física no Enem, e venha aprender Física aqui com o professor Paulo Vicente. Te vejo no próximo vídeo.